Já aconteceu da família do doador, né, ser uma morte que é considerada morte suspeita, ser levada ao IML, mas a família fazer questão de doar. O Carioca Rio pergunta se tem algum tipo de corpo que seja recusado pela universidade, tipo carbonizado ou afogado. Nenhum tipo de morte violenta, né, pode ser... Morte violenta ou suspeita, né, que vá para necrópsia, né, que passe pelo IML, é aceito pela condição em si. Carbonizado não cumpre os Não tem nem o desígnios que da estudar ali, anatomia, né? muitas vezes. Já aconteceu da família do doador, né, ser uma morte que é considerada morte suspeita, ser levada ao IML, mas a família fazer questão de doar. E aí sim, né, dirimidas as dúvidas judiciais, por assim dizer, o cadáver foi recebido pela universidade e aí adotado, obviamente, pelo que se faz na necrópsia, que é explorar as três cavidades, né, crânio, tórax e abdômen, para aproximar isso do que seria possível, a peça é formalizada. Aí vai restar os membros superiores e inferiores para estudo, no caso, né? Mas tem muita coisa, Everton, tem tipo, Sim. que dá para aproveitar. Tipo, a face dá para aproveitar. Os próprios órgãos, os blocos de vísceras, né? Quando eles não são comprometidos no processo da necrópsia, acaba se utilizando. Então, ainda assim. Eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho de estanatopraxia num corpo que veio do IML. E eu acredito que seja até a técnica do profissional, né? Do médico legista e do auxiliar de necrópsia, que estava meio que fatiado mesmo. Os órgãos estavam fatiados, acredito que para ir verificando as estruturas, análise e tudo. Nesse caso, inviabiliza, né? Você deve ter uma noção, né, tendo feito o curso de Tanato, que geralmente a gente tenta um acesso para poder fazer a Tanato. E nesse caso em que você tem cabeça, tórax e abdômen aberto, você vai precisar pegar acessos para um membro superior, para o outro membro superior, para um membro inferior, para o outro e para cavidades de maneira geral. Então você tem um trabalho maior. As vísceras, né, seccionadas dessa forma, como você falou, elas cumprem alguns protocolos, como por exemplo, achar um projetil de arma de fogo ou alguma lesão específica, né? Eu já acompanhei algumas necrópsias, por exemplo, em que aparentemente a pessoa tinha uma fratura de costela, mas a fratura de costela, um acidente de trânsito, não necessariamente seria a causa mortis, mas tinha uma hemorragia grande. E aí um fragmento dessa costela perfurou parte do coração. E foi se achar exatamente essa região que estava perfurada ao seccionar o coração, né, em algumas camadas ali. Então, tem um porquê das coisas acontecerem. Obviamente, quando vai para a necrópsia, isso dificulta muito o trabalho de conservação, né? Mas ainda assim há a possibilidade de se utilizar para diversos fins, obviamente anatômicos, de estudo da anatomia. A gente é muito rico em detalhes, então, ainda que alguns sejam suprimidos, sobram outros tantos para serem estudados. E no caso de uma variação anatômica, seria uma perda para a ciência, né? Se caso tem uma parte que dê para ser estudada e, né? Patrocínio Happy Movie, o app que move o Brasil.